Professor, a intensidade do treinamento interfere na resposta do EPOC? Eu sou o professor Dr. Fábio Cecílio, viajando pela fisiologia, e hoje vou responder essa pergunta para você. Bom, vamos lá, recebi uma pergunta muito bacana sobre EPOC e a pergunta foi assim: professor, a intensidade do exercício, do treinamento, interfere na resposta do EPOC? Então no vídeo de hoje eu vou responder essa pergunta. Essa pergunta ela é muito bacana, por quê? Porque olha o que acontece, o EPOC, a resposta que esse EPOC vai ter em termos de duração, que é o período que ele vai durar a partir do momento que você terminou o treino. Ele pode durar alguns minutos, ele pode durar algumas horas ou pode durar até por volta de 48 horas. E também tem a magnitude. O que é a magnitude? É a quantidade de caloria que esse EPOC vai consumir de forma excessiva, ou seja, a mais do que você consumiria ficando em repouso sem o efeito do treinamento. Então, para explicar isso melhor para você, eu vou usar aqui o exemplo do treinamento aeróbico. Então, treinamento aeróbico, considerando que o indivíduo vai fazer 3 modelos diferentes de treinamento aeróbico. Primeiro, ele vai fazer um treino aeróbico numa intensidade leve, segundo, numa intensidade moderada e terceiro, em uma intensidade vigorosa. E aí lembra sempre o seguinte, né? Claro que quem vai fazer um treino vigoroso não vai fazer o mesmo volume do que um treino leve ou um treino moderado, uma vez que você, fazendo treino vigoroso, você não vai conseguir manter um volume alto nessa sessão de treinamento. Então, vem comigo aqui, ó. Aqui é o quadro do Viajando pela Fisiologia e aqui nós temos um gráfico que é até clássico, né, da fisiologia do exercício, mostrando o papel da intensidade na resposta do EPOC. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos o consumo de oxigênio, certo? Lembrando, qual que é o consumo de oxigênio de repouso do ser humano? Uma unidade metabólica que equivale a 3,5 ml por quilo de peso por minuto, beleza? Então aqui nós temos o consumo de oxigênio do ser humano em repouso, que é 3,5 ml por quilo por minuto. Aqui nós temos o período do treino, tá? Então a sessão de treinamento, lembrando que o amarelinho é quem fez treino leve, o verdinho é quem fez treino moderado e o rosinha é quem fez treino vigoroso. Então aqui é o que vai acontecer com o consumo de oxigênio durante a sessão de treinamento. E aqui é o período do consumo de oxigênio excessivo pós-esforço, o famoso EPOC. Então olha que interessante. Quando você fizer um treino leve, o que é um treino leve aeróbico? É quando você faz uma caminhada um pouco mais acelerada, por exemplo. Não é aquela caminhada que você vai na padaria domingo de manhã comprar pão. Uma caminhada um pouco mais acelerada. Quando você faz na intensidade leve, perceba o seguinte, que durante o treino você tem um aumento pequeno do consumo de oxigênio em relação ao que está no repouso. Por quê? Porque é claro que durante uma caminhada a necessidade de oxigênio lá no seu quadríceps para poder gerar energia e transformar isso em caminhada, em movimento, é maior do que você ficar sentado no seu sofá, por exemplo. Então olha que interessante. Aumenta o consumo de oxigênio durante essa caminhada mais acelerada. Quando acaba essa caminhada, começa o EPOC. E aí o que você percebe? Que este EPOC ele vai ter uma duração ultra rápida, ou seja, terminei o treino, vai começar a diminuir aqui o consumo de oxigênio em relação ao consumo do treino, até encontrar um nível de repouso que é o nível de uma unidade metabólica. Então, o que isso mostra? Que quando você faz um treino aeróbico na intensidade leve, você vai ter um EPOC muito rápido, ou seja, ele não vai durar muitos minutos. E segundo, ele não vai ter uma magnitude elevada, ou seja, nesses poucos minutos que ele vai durar, ele vai gastar poucas calorias. E a pergunta é, por quê? Porque a necessidade metabólica durante este treinamento, que foi uma sessão de caminhada mais rápida, foi baixa. Então, o que determina se esse EPOC vai ter maior magnitude ou menor magnitude, se ele vai ser mais duradouro ou mais duradouro, são as mudanças fisiológicas que acontecem durante o período do esforço. Então, numa caminhada com intensidade leve, eu tenho poucas mudanças na temperatura, eu tenho poucas mudanças a nível de estoque energético, eu tenho pouca alteração a nível de... ninguém hiperventila caminhando, né? Então eu tenho poucas alterações em relação à resposta da ventilação, em relação à pressão arterial, em relação ao débito cardíaco. Então é muito mais rápido
e fácil recuperar isso daqui no período pós-esforço, beleza? Legal. Agora vamos no treino moderado, que é a linha verde, beleza? Então vamos lá. Quando você faz um treino aeróbico moderado, a necessidade de oxigênio durante o treino, para você executar o treino, ela é maior quando comparada à caminhada. Então por isso que durante o treino você tem um consumo de oxigênio maior em relação à caminhada. Você está fazendo uma intensidade maior. Se está fazendo uma intensidade maior, vai gastar mais calorias por minuto. Gastando mais calorias por minuto, precisa de mais oxigênio também por minuto. Legal. A partir do momento que você faz um treino moderado para o treino moderado, olha o que acontece com o EPOC. Ó. O EPOC vai se iniciar e aí ele tende a cair aqui, ó, nos primeiros minutos um pouquinho mais rápido, mas depois ele tende a cair de forma mais lenta, e aí o que você percebe é que este EPOC aqui, ele é um EPOC que é um pouco mais lento, ou seja, ele vai durar muito mais minutos, até algumas horas, em comparação ao EPOC do treinamento leve. Por quê? Porque é óbvio que no treino moderado, você gastou mais glicogênio do que no treino leve. A temperatura aumentou muito mais do que no treino leve. As mudanças energéticas a nível de ATP, de creatina fosfato e de glicogênio foram maiores do que no treino leve. Então, o impacto fisiológico durante o treino foi maior do que o treino leve. Conclusão, eu vou levar mais tempo para recuperar fisiologicamente esse indivíduo, e levando mais tempo eu vou precisar, obviamente, de um excesso maior de oxigênio durante um período de tempo maior. E aí qual que é o bacana? É que a magnitude do EPOC no treino moderado também vai ser maior em relação ao treino leve, ou seja, no período que esse EPOC durar, vai gastar mais caloria do que em relação ao treinamento leve. Beleza? Beleza. Vamos lá então. E agora quem faz um treino vigoroso? Lembrando, ninguém faz um treino vigoroso por uma hora. Então, em geral, quando você faz treino vigoroso, você muda o método de treino. Você aplica, por exemplo, métodos intervalados de alta intensidade de treinamento. O HIIT, por exemplo, beleza? Então, quando você faz um treino mais vigoroso, em geral, o volume é mais baixo da sessão, beleza? Por quê? Porque a gente usa métodos intervalados. Mas olha que interessante, durante o treino, durante os minutos que você fica num treino intervalado, a média de intensidade, comparando momentos de alta intensidade e momentos de recuperação, em geral ela é maior do que a média de intensidade do treino moderado. E o que isso implica? Isso implica no seguinte, as mudanças fisiológicas a nível de temperatura, mudança nas variáveis cardiorrespiratórias, mudança, por exemplo, nos indicadores de energia do músculo, glicogênio muscular, creatina, fosfato, ATP, são muito maiores em relação ao treino moderado e ao treino leve. Então, como durante o treino eu tenho muito mais mudanças fisiológicas, quando parar o treino, olha o que acontece com o EPOC do indivíduo, olha o que acontece. Primeiro, é um EPOC longo, vai durar mais de uma hora, certo? É um EPOC longo e é um EPOC de maior magnitude, portanto vai, neste período, aumentar o gasto calórico em relação ao treino moderado e em relação ao treino leve. Então o que você conclui? Que a intensidade do treino que você aplica influi diretamente, primeiro, no tempo de duração desse EPOC, então se ele vai ser ultra rápido, rápido ou longo, e influencia diretamente na magnitude deste EPOC para treino aeróbico, ou seja, na quantidade quilocalórica que você vai gastar, por exemplo, nesse período de repouso. Então veja, é claro que eu vou ter um gasto calórico associado ao treino leve, ao treino moderado, mas eu vou ter talvez um gasto calórico. Eu vou ter um gasto calórico associado ao treino vigoroso maior. Por isso que as pessoas perguntam assim, professor, mas como é que pode eu fazer um treino HIIT, uma sessão de 15 minutos e emagrecer igual ou mais a uma sessão de treino moderado de 1 hora? Aí eu vou dizer, porque um dos fatores que contribui com isso é essa maior resposta do EPOC, mas não cometa esse erro. A galera olha unicamente para o gasto calórico. Eu vou dizer, o gasto calórico aqui é um pouquinho maior do que no verde.
Mas não vai emagrecer por causa deste gasto calórico, que é um pouquinho maior do que no treino moderado. Não é por isso que emagrece. Emagrece porque aqui consumiu mais glicogênio. Emagrece porque aqui vai precisar mais tempo para recuperar o estoque de glicogênio. E precisando de mais tempo no repouso para recuperar o estoque de glicogênio, o teu músculo, os teus tecidos vão consumir a gordura como fonte de energia e é um fator a mais, um fator a mais que ajuda no emagrecimento. Então a intensidade do treino que você aplica tem interferência direta na resposta do EPOC. Então o treinamento que você aplica tem interferência direta na resposta do EPOC, beleza? Então, gostou desse vídeo? Por favor, deixe o seu like, não custa nada você curtir, não custa nada você compartilhar e comentar. É importante pra caramba aqui pro canal você compartilhar, você comentar e curtir, assim o canal cresce. E eu estou colocando vídeos 2 vezes por semana. Então, deixe aí o seu comentário, se você não se inscreveu, se inscreva e não se esqueça que a intensidade do treinamento, ela interfere sim na resposta do EPOC. Beleza? Grande abraço, tamo junto, valeu, tchau.